Opa, olá, como vai você? Tudo bem? Obrigado pela sua sintonia no canal 55 HF11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/tvuplay. Estava olhando aqui, Caminhos de Leite e Mel, livro que Isaac Menda, advogado, lança quinta-feira na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre, em uma sessão de autógrafos às 7 horas da noite. Converso com ele daqui a pouco sobre o livro e outros assuntos. E no último bloco recebo Fabrício Menini, ele que é treinador comportamental, falando sobre um curso que vai realizar em Porto Alegre nas próximas semanas. O 21h30, no oferecimento da Celulose Rio Grandense, está entrando no ar. E a gente conversa esta noite com Isaac Menda, advogado, que quinta-feira lança o seu segundo livro na Livraria Cultura do Bourbon Country a partir das 7 horas da noite, Caminhos de Leite e Mel. Isaac, boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco a respeito do livro. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, é um livro de fôlego, né? Dá para dizer o seguinte, né? Porque são quantas páginas? 382 com as referências. Isso. Né? Foi um trabalho de pesquisa durante muitos anos e trabalhei muito nesse livro. Comecei em 2007, depois eu dei uma parada e chegou um determinado momento, eu disse, não, eu tenho que seguir e terminar o livro. E daí mergulhei no livro com pesquisa, história, ficou muito bom, vale a pena. Bom, é um livro que ele dá para dizer assim, autobiográfico, ele conta um pouco da história da tua família, ele conta um pouco da transição entre Europa e América do Sul do povo judeu, né? Mas por que, em primeiro lugar, escrever ele agora? 10 anos levou, mas por que agora, assim? Eu sempre tive interesse em saber de onde veio a minha família, por que eles vieram para o Brasil, porque meus avós vieram da Turquia e vieram para o Brasil em 1927. Meu avô, minha avó e 6 filhos pequenos, isso aí por parte de pai, por parte de mãe também. Meus avós também vieram da Turquia. Eles já se conheciam lá? Eu acho que não. Esses meus avós, acho que não se conheciam, porque eles eram de cidades diferentes. Os teus pais vieram se conhecer no Brasil? Brasil? Meu pai veio da Turquia. Não, conheceu a tua mãe no Brasil já? A minha mãe nasceu no Brasil. Já nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Eles se conheceram aqui. E antes do meu avô vir para o Brasil, veio o irmão dele, solteiro, veio pesquisar aqui, garimpar, veio para Porto Alegre, porque naquela época muitos judeus da Turquia estavam vindo para o Brasil, Argentina, e muitos para Porto Alegre. E ele mandou chamar meu avô e ele fez as malas, vendeu tudo que tinha. Ele tinha uma loja numa cidade no interior da Turquia chamada Lüleburgaz. Era uma cidade pequena. E resolveu vir para o Brasil, trouxe os 6 filhos e daí nasceu essa história. E desses 6 filhos vieram 22 netos. Então eu, mais uns primos, sempre nos interessamos por uma história. Eu tenho meu primo Nelson Menda, que mora no Rio de Janeiro. Sim. Ele é um especialista também na história da família. Muita dica consegui com ele. E é um romance histórico com ficção. Pois é, porque você pega essa viagem da família Menda, no caso, da Turquia, para cá, mas você ficciona muita coisa em cima disso. Eu ficciono. Metade do livro são fatos reais. Aí que foi o trabalho de pesquisa. O leitor se flagra disso ou está tudo misturado? Está misturado, mas quem conhece um pouco de história, e às vezes eu explico, até explico demais, não deveria explicar, mas o leitor sabe, ele vai entender, não tem nada difícil no livro. Começa na Inquisição em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha, ou ficavam, ou se transformavam em cristão novo, ou ia embora. Então eles foram embora, saíram correndo, e naquela oportunidade o sultão da Turquia
abriu as portas para os judeus. Venham para cá. Aqui tem trabalho, tem campo para todo mundo. E muita gente foi para a Turquia. E ali então começa o livro nessa fase que conta ficcionalmente uma família se mudando para a Turquia e vivendo muitos anos por lá. Você usa o nome de família Menda nesse caso? Não, eu uso o nome de Castile. Tá, você criou nesse caso? Criei, mas o meu outro sobrenome é Castiel. Ah, sim. Como eu abordo uma saga da família Menda, para não deixar a família Castiel de fora, então eu estou usando Castile. Daí, não haver briga em família. Para todo mundo, não havia briga na família. Não havia briga em família. E então conta depois, quando vieram para Porto Alegre, e mais no fim do livro, aborda Porto Alegre, século XX. Faço um histórico, todos os acontecimentos importantes que foram acontecendo no século XX, mas tudo isso aí tem uma ligação da família. E tem um ponto importante no livro, que existe uma Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus. Esse rolo que está na capa do livro, se puder mostrar, está em amarelo, é o livro sagrado dos judeus. Isso aí é escrito à mão. Demora mais ou menos um ano e pouco para escrever um livro desse. Não pode ter erro, não pode ter nada. Então, eu faço de forma ficcional uma Torá que foi escrita em 1492 e que essa Torá começa a viajar pelo mundo. Ela veio junto com Cristóvão Colombo para a América. E isso aí eu coloco que foi escrito por um da família também. Então, essa Torá fica viajando 5 séculos, até chegar em Porto Alegre, daí eu dou um final para ela bem interessante. Só uma explicação que a gente, quando você chegou aqui na TV, me dava. São, na verdade, 2 vertentes de judeus que se encontram em Porto Alegre? Não em Porto Alegre. Existem 2 tipos de judeus. Judeus sefaradis, certo, que vem da palavra sefarad. Sefarad significa Espanha. Certo. Quando houve a destruição do Templo de Jerusalém, nos anos 70 da Era Moderna, os judeus tiveram que sair e se espalharam pelo mundo. E muitos foram para a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Certo. Então, esses judeus foram considerados sefaradis. E outros foram para o norte, para o leste da Europa, Alemanha, Polônia, Rússia. Então, é outro ramo, mas são todos judeus, processam a mesma fé, as mesmas rezas, simplesmente tem a separação. Os judeus que foram para a Espanha, eles tiveram um dialeto que se chama ladino, e que depois, quando foram para a Turquia, incorporaram palavras turcas, certo, e que esse dialeto dura até hoje. Felizmente, poucas pessoas ainda falam. Meus avós falavam esse ladino. E o pessoal que veio da Polônia, Rússia, Alemanha, eles falam o Yiddish, que é um outro dialeto próprio dos esquenazes. Tá. E aí, em Porto Alegre, de alguma forma, também eles ficaram separados geograficamente. Próximos, mas que é Bonfim e centro. Os esquenazes chegaram primeiro eles vieram para o interior do estado, através de colonizações, principalmente perto de Santa Maria, Passo Fundo, e depois vieram para Porto Alegre. Philipson, Quatro Irmãos, Erebango. Certo. E depois vieram para Porto Alegre e se fixaram no Bonfim. Uhum. E ali se radicaram e criaram colégio, criaram sinagogas, e o seu comércio era tudo no Bonfim. E os sefaradis, eles vieram e ficaram no centro de Porto Alegre. Abriram lojas de comércio na Rua da Praia, que eram as famosas lojas de tecidos do século passado. Devia ter mais ou menos umas 15 lojas na Rua dos Andradas, Marechal Floriano e arredores. E as lojas que estavam na Rua dos Andradas, por uma coincidência, todos ficaram do lado ímpar. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê, mas todos estavam do lado ímpar. Não há nenhum registro. Não está nenhum registro. Causa por disso. que... E foram colocando uma do lado da outra, era uma do lado da outra. Mas não foi exatamente porque, bom, deu certo aqui, vamos... Ninguém me deu... Eu tentei procurar essa explicação, não consegui achar.
E esses judeus, eles, sefaradis, moravam também no centro, na Cidade Baixa, diferente dos outros. Você me explicou que a Torá do livro, né, é o que une o livro do início ao fim. Né? Ele está lá em a ligação. Ele está em 1492 e está em Porto Alegre 5 séculos depois. Mas por que um livro, então, ao invés de chamar Caminhos de Torá, leite e mel, né, alguma coisa assim, chama Caminhos de Leite e Mel? Por que isso? Hein? Porque é o seguinte, a minha avó, ela falava ladino, e cada vez que nós íamos viajar, ela dizia Caminhos de Leite e Mel. Significa que para a gente fazer uma viagem tranquila, em segurança, sem nenhum problema. E como esse livro retrata muito viagens forçadas, judeus saindo da Espanha, judeus saindo da Turquia, são viagens tudo forçadas. Então eu coloquei essa expressão, que todos tivessem um caminho de leite e mel. Mas a Torá não teve um caminho de leite e mel. Não. Essa, pelo jeito, teve um caminho bem tortuoso. Essa foi atribulada. Eu me baseei nessa Torá porque existe em Porto Alegre uma Torá que já foi analisada, pesquisada e que tem mais de 500 anos. Está guardada, está bem... Porque ela tem um valor muito grande, um valor religioso. E baseado nessa Torá, então, também eu resolvi escrever essa Torá no livro. E que ela veio com Cristóvão Colombo, subiu, foi para os Estados Unidos, desceu, foi para a Venezuela. Mas não vou contar o livro, porque... Não. Até porque nossa ideia era fazer spoiler. Aqui, spoiler, né? Não vou dizer como é que termina. Tá, só que é o seguinte, você tem... Agora eu começo a entender porque que o livro levou 10 anos para ser escrito, porque tem toda uma fase. Primeiro que você, claro, traz consigo. É uma fase da família, isso tudo tinha uma ideia. Mas teve que botar muita pesquisa cima disso. Realmente, eu estudei muitos livros. No final do livro eu coloco uma bibliografia. Peguei revistas especializadas, muita coisa da internet, do Google. Certas coisas não são confiáveis na internet, sim, mas deu para ter uma visão para onde seguir. Né? E interessante também é que eu faço uma mescla de personagens históricos que entram no meio da história. Então, quando os meus avós, eles embarcaram da Turquia, eles tiveram que ir para a França, para Marseille, e lá pegar um navio para vir para o Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre esse navio. Esse navio realmente existiu, eu conto toda a história do navio. E eu descobri que naquela época, o arquiteto que construiu Brasília, o Oscar Niemeyer. Não, o Lúcio Costa. O Lúcio Costa estava na França naquela época estudando e veio para o Brasil também naquela época. Então eu coloco ele dentro do navio junto com os... Então eu faço um encontro da minha família com o Lúcio Costa. Então tem... Alguém vai dizer que a tua família é culpada por Brasília. Por Brasília. Não. No livro tem uma coisa interessante sobre a palavra Brasília. Quem comprar o livro vai ler Brasília. Lembre-se dessa dica. Alguém vai dizer, olha, tem culpa nessa história. Né? Que a situação política não está fácil. Depois tem uma história interessante que nessa loja do meu avô, que era na Rua dos Andradas, tinha um empregado. Ele fazia serviços gerais, mas era um intelectual. Gostava muito de ler, vivia com livros, gostava de poesia. Então eu coloco ele de maneira ficcional no livro e eu transformo ele depois num diplomata brasileiro. De alguma forma ele tem essa influência na tua leitura? É uma figura que existiu. Você é uma figura que lê muito, pelo que eu sei, desde muito criança, né? Desde muito pequeno. Tem influência desse funcionário da loja? Não, só peguei a figura dele. Foram os teus pais? Os meus pais, quando eu era pequeno, nós morávamos na rua Fernando Machado. E, se eu não me engano, às terças de noite, meu pai, eu, meu irmão e mais uns 5, 6 amigos da rua, a gente ia lá em casa e meu pai ficava lendo. Eu me lembro que ele leu Dom Quixote de La Mancha,
Os Miseráveis, aquelas obras famosas, ele lia aquele clássicos. livro. E eu prestava atenção naquilo e eu me admirava como é que uma pessoa conseguia escrever um livro. De onde é que tirava tanto fôlego. E daí eu fiz a oficina literária. Antes da oficina literária, quando é que iniciou esse desejo de começar a escrever, assim? Foi ainda em escola? O leitor se forma a partir das leituras do pai. Isso tu tinha quantos anos? Eu acho que uns 10 anos. 10 anos. É. A partir dali você já sabia ler e foi também procurar os teus livros para ler sozinho. Livros eu comecei a ler mais tarde. Mais tarde. Naquela época era Pato Donald, Gibi. Gibi, gostava de ler todos, Mandrake, Fantasma, todos da época. Certo. E depois, lá no colégio, quando começaram, vocês têm que ler, comecei a ler Machado de Assis, literatura brasileira toda, de se preparar. Daí comecei a ler, depois autores estrangeiros, estava lendo tudo que aparecia, não fazia seleção. Agora, claro, estou mais focado em assuntos que me interessam, né? Está lendo mais história, porque tu gosta muito de policiais, né? Também. E como advogado, tu gosta muito daqueles autores que se dedicam bastante. John Grisham é meu preferido. Quem não gosta de John Grisham? Eu devo ter todos os livros dele. Inclusive eu li ontem na internet que lançou essa semana mais um. Esse tu ainda não tem? Ainda não tenho, mas chega sempre em fevereiro aqui em Porto Alegre. Se alguém quiser me trazer dos Estados Unidos... Vamos ver se o Dr. Marco Antônio Campos está vendo nossa na internet, lá se emociona com a entrevista. E traz o livro. E já traz o livro. Pega, vai e traz o livro. Só para... Bom, aí começa o leitor, aos 10 anos com o gibi... Depois, na escola, sendo ainda forçado, né? Daí gostei de ler. Mas já começa a escrever também na escola? Não. Escrevi a redação do colégio. Por obrigação? As minhas redações eram boas, eu me lembro que... mas por obrigação. Por obrigação. Depois, uma época, eu resolvi escrever um conto. Foi até um conto meio policial, assim, que eu escrevi rapidamente, na máquina de escrever, né? E eu tenho guardado até hoje. Era um conto muito assim, infantil, né? Uma coisa que eu nunca tinha escrito. E a partir daí resolvi assim escrever. Daí parei um tempo. Mas aquele gosto de escrever, a minha esposa também, ela escreve muito, ela escreve contos. E eu cheguei, eu também tenho que acompanhá-la. Daí resolvi fazer uma oficina literária. Para ver como é a técnica de escrever. Nesse momento foi fazer a oficina, tu já escrevia, por exemplo, o Diário Gaúcho? Já escrevia, uma vez por semana, escrevia uma crônica. Que eram 30 linhas. 30 linhas 30 linhas no Diário Gaúcho. Escrever. No Diário Gaúcho. Tá. Para quem não sabe, né? Foi advogado da RBS e naquele momento lá que se formou, tu era um daqueles que escrevia bem lá dentro e não estava sendo utilizado no jornal. No jornal. Vamos lá, vamos pro DG lá, vamos pro Diário Gaúcho. Diário Gaúcho. E aí você começou no Diário Gaúcho com 30 linhas. 30 linhas. O que tu escrevia antes do Diário Gaúcho para as pessoas pegarem e sacarem? Vamos dar uma coluna pro Isaac semanal. Não, nada assim que pudesse chamar a atenção. Eu mesmo me apresentei na redação do jornal. Eu me lembro que na época o Zambiase tinha acho que na última, na contracapa. A contracapa era na contracapa. E quando ele saiu para concorrer ao Senado, ficou aquela lacuna, ficou em aberto. E eu falei com o editor, que era o Alexandre Bach, e disse assim, vamos preencher isso aí. Faz uma vez por semana alguém escrevendo no lugar dele. Se tu quer escrever, quero. Então me manda alguma coisa. Daí mandei. De repente, um dia eu abro o jornal, estava lá, né? E daí... Você, era o Taylor Diniz, eu não sei agora qual é a formação agora, mas o Taylor Diniz escreveu ali. Eu não vou lembrar todos. Eu não me lembro. Não, vai ser muito ruim porque a gente vai esquecer vários. Cada semana era uma pessoa que escrevia. Exatamente. Até que um dia o Alexandre me chamou e disse, tu vai escrever todas as semanas. Não. E daí tinha que arrumar assunto para todas as semanas. Até hoje eu admiro esses que escrevem no jornal diariamente. O Fernando Albrecht, que escreve diariamente no Jornal do Comércio, diz o seguinte, que é mais fácil escrever
todos os dias que escrever uma vez por semana quando você está cheio de temas e aí você fica na dúvida. Né? O que eu aposto nesse aqui ou nesse aqui? Né? E outra coisa que ele me diz é o seguinte, quando a gente escreve todos os dias, a gente escreve, senta e escreve. Quando a gente escreve uma vez por semana, a gente deixa para a última hora. É verdade. Eu tinha que sair publicado às quartas-feiras no Diário Gaúcho, eu tinha que entregar até terça-feira, meio-dia. Então eu tinha uma proposta comigo mesmo, olha, tu tem que escrever até sexta-feira para mandar. Porque se chegar sábado, domingo, chega na segunda, começa a bater aquele desespero, o que eu vou escrever, não vai sair coisa boa. Né? Então eu tinha um método que até a sexta eu tinha que encerrar. Né? Não publicou essas crônicas, né? Não publiquei. Foram quase 400 crônicas. Por quê? Eu estou preferindo escrever romance. A gente eu nem falou do primeiro, né, do Isaac, né, o dia em que Jango passou por Farofa, que a gente vai dar uma conversada no próximo bloco sobre ele, mas porque é um hábito, né, até para facilitar os teus leitores, né, condensar em livro. Né, porque jornal tinha uma época, hoje com a internet a gente lê muito na tela do computador, que a gente rasgava. Eu me lembro assim que tinha pilhas de colunas de amigos, né? Aquela paginazinha rasgada ali, ia acumulando. Pior que a gente nem lia depois. O livro organiza isso. Né? Não te dá vontade mesmo? Eu tenho vontade. Certa vez eu separei algumas que eu acho as melhores para colocar em livro, mas tem tempo. Vou dar uma notícia em primeira mão, já tem um outro pronto, um livro pronto. Escrito, você escreveu dois em conjunto, portanto. Antes desse, depois do Jango, do primeiro. Entre os dois já tem um pronto, segurei, e daí esse aí veio, eu cheguei, não, esse aí eu vou lançar primeiro. Mas Isaac, levou 10 anos fazendo livros e 10 anos com outro guardado? Por que isso? Outro guardado e um no computador, já que... Mas a convicção era tão forte que essa história era uma história... Era uma história que eu tinha que colocar logo, porque senão eu ia... Não é esquecer, mas eu ia me perder, eu ia deixar, e eu vi que era uma coisa importante para mim. Para mim, e as pessoas que já leram o livro elogiaram. Não sei porque são meus amigos, meus parentes, mas gostaram do livro e eu sou suspeito, eu também gosto desse livro. Por sinal, semana passada foi a primeira vez que eu li o livro no papel, porque até então eu só tinha lido no computador. É outra coisa. Eu te interrompi, né? E aí a gente conta essa história depois, sobre a oficina de literatura, que o Rio Grande do Sul ainda bem é pródigo, né? Em oficinas de literatura, o que auxilia também a gente ter bons escritores no Rio Grande do Sul. Estou conversando com Isaac Menda, que quinta-feira autografa, na Livraria Cultura do Bourbon Country, 7 da noite, Caminhos de Leite e Mel, seu novo romance. O 21h30 vai a um rápido intervalo e volta em instantes. Meu convidado dessa noite é Isaac Menda, ele lança quinta-feira, autografa, Felipe. Lançado já está nas boas casas do ramo, mas autografa na Livraria Cultura a partir das 7 da noite, Caminhos de Leite e Mel, seu mais novo romance. Já tem um pronto, sobre esse a gente fala em instantes, mas eu tinha interrompido quando a gente falava nas oficinas de criação literária. Né? Você optou por qual delas? Eu optei pela professora Léa Mazina, ela era professora da Escola de Letras da Universidade Federal e me foi recomendado. E eu acho que eu cursei 2 anos e ali aprendi a técnica da escrita. Todas as semanas se fazia contos, então cada semana todos os alunos tinham que apresentar um conto. E ali fui aprimorando. Isaac, para advogado é mais fácil
vocês têm que escrever bastante, né? Alguns dizem que para advogado, jornalista é mais fácil escrever. Eu acho que, na verdade, é mais fácil para quem tem uma boa bagagem literária. Tem que ter primeiro ser um bom leitor, né? Para depois ser um bom estudante. Mas para advogado, porque você coloca isso aqui e acolá, tem essa marca do advogado. Eu senti, quando eu comecei a escrever no Diário Gaúcho, como é um jornal mais popular, eu tinha que escrever de uma maneira mais fácil. Uhum. E no início o editor disse, não, baixa a bola um pouco, muda um pouco o texto. Aquela coisa de advogado ainda estava dentro de mim. E eu sou um pouco também jornalista, porque eu fiz o vestibular para jornalismo, eu passei, cursei um ano e depois eu tive que optar ou jornalismo ou direito, daí segui pelo direito. Eu sempre quis ser jornalista. Tanto que esse primeiro livro, assim, as pessoas que leram dizem que parece coisa de jornalista que escreveu, né? Mas não foi. O Dia em que Jango Passou por Farofa. Esse livro é de 2006? 2012. 2012? 12 ou 14, uma coisa assim. Quer dizer, eu já tinha escrito há muito tempo. Estava guardado. Desculpe. Eu falei, né? Ele estava escrito antes do outro, por isso que eu, a partir de 2007 eu confundi. É outono de 2012. Isso. Está aqui. Recorri ao Shoichi, que faz aqui a orelha do livro, na orelha do livro. É um livro bem interessante. Eu faço uma cidade ficcional no interior do Rio Grande do Sul chamada Farofa, porque no local era uma vila, passavam os viajantes e tinha um restaurante que a farofa era famosa, todo mundo recomendava. E aquela vila foi crescendo, crescendo, crescendo e virou uma cidade, Farofa. Então eu falo daquela cidade, é o prefeito, é o padre, é o delegado, é todas aquelas figuras tradicionais de uma cidade do interior. E ao mesmo tempo está acontecendo a queda de João Goulart de Brasília. Então misturo fatos históricos, o prefeito da cidade era do PTB, estava chorando que o Jango estava caindo, e o Jango vem descendo para ir para o Uruguai. E passa por Farofa. Então é uma história bem interessante para dar um cunho policial na história, tem um assassinato. E o leitor tem que esperar até o fim para descobrir quem é o assassino. Nesse caso da política, ela está aqui presente também no Caminhos de Leite e Mel, porque afinal de contas tem muita questão da saída da Espanha, né, que é uma questão política. A saída da Turquia também. A saída da Turquia uma também. Uma revolução na época, né, com a queda com a República, com Ataturk, que se formou naquela época, e daí começou uma certa perseguição dos judeus. E sempre, por isso que eu disse no início, todas essas viagens foram viagens forçadas, não era uma viagem de lazer. Não, nós temos que ir embora, pega o que tem e sair tudo em questão de política. Né? Bom, Isaac, no Caminhos de Leite e Mel foi a quase 400 páginas. Né? Essa é a tua ideia do terceiro livro também? São romances de fôlego, como a gente chama? Porque aqui tu tem, no primeiro, não, já é mais 200 também, 250. 250. Né? E como é que um sujeito que escrevia crônicas de 30 linhas passa a escrever livros de 250 páginas sem ter contos, crônicas publicadas? Fez um... Esse primeiro livro, começou tudo com um desafio. Eu me lembro que eu estava trabalhando, eram 6h30 da tarde, a gente trabalhava até às 7, 6h30 já começava a esperar bater às 7 horas para ir embora. Então a gente ficava conversando, tinha uns colegas que conversavam sobre livros e um deles disse assim, pô, mas eu admiro também a pessoa que escreve livros, porque tem que ter assunto, escrever. E daí eu disse para ele, é fácil, é muito fácil, eu nunca tinha escrito um livro, é muito fácil. Quer ver uma coisa? Sentei no computador ali, 10 páginas estavam prontas desse livro. Eu não tinha nem ideia do que ia se tratar o livro. Daí ele leu, daí ele disse assim, agora faço um desafio, agora tu vai ter que terminar esse livro. Daí gostei e fui até o fim. Né? O desafio que te moveu mesmo? Moveu, foi o desafio. Legal. Dá para só dar o tema do terceiro já? Só o tema. Que é o segundo, né? Sim. Na ordem é o segundo. Tá, é uma ficção científica, se chama A 10ª Sinfonia, é um livro baseado em Beethoven, que descobrem que Beethoven está vivo e congelado.
Então se passa nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. É uma perseguição na Europa, assim, que é uma correria, porque é um casal que consegue descobrir Beethoven, consegue descongelá-lo. E a CIA descobre isso aí e começa a correr atrás para pegar o Beethoven. Então, é aquela correria, fugindo. Aquelas correrias de filme. Esse segundo livro é mais um filme que passou na minha cabeça. E que estou apaixonado por cinema, que é... Só me diz o seguinte, dá para dizer que é satírico. Primeiro. Dá para dizer que é histórico. Histórico. E aí uma ficção científica. Uma ficção científica. Ou seja, a gente não tem um John Grisham gaúcho não é alguém que pega casos... Tema, não é o mesmo tema. Alguém que pega casos, ou um Patterson, ou um desses aí, ou alguém que pega casos, um advogado, vai lá e vai trabalhar em cima disso de forma policial, ou os romances de tribunal. Não. Tu é eclético mesmo. Eclético. E todos os livros têm cenas de filmes. Quer dizer, adaptado para a situação, mas são cenas que eu me lembro, diálogos de filme eu também coloco, mas a pessoa dificilmente vai descobrir, mas que eu coloco ali porque me ajuda no tema. Você gosta de filmes de época? De época clássicos? Já não fazem mais filmes de época. Não, mas clássicos. Clássicos, sim. Os preto e branco, eu sou apaixonado por filme preto e branco, sempre que passa na net, no canal... No Telecine 66, Cult. No Telecine Cult. Telecine Cult. Eu assisto. Porque tem certos filmes que eu via na minha infância, eu não entendia nada. Eu ia para o cinema. Agora eu vejo o filme e já começo a entender por que foi feito o filme. Te dá vontade de escrever para o cinema, te arriscar nisso? Eu tentei uma vez fazer um curso de roteiro de cinema, mas não fiz ainda. Não fiz, mas eu tenho vontade de escrever roteiros. Esse livro do Django é um bom roteiro para uma minissérie. Eu vejo isso aí numa minissérie, até se algum produtor está me escutando, vendo, é uma minissérie assim muito boa. O sentido de você colocar os filmes dentro dos livros, né? Você faz com as citações ou realmente são as lembranças? São lembranças de situações de filmes que eu crio e coloco dentro dos livros. Né? Essa é a ideia. Certas frases também de filmes que eu me lembro, porque tem determinados filmes que eu já vi dezenas de vezes, então me marcou certas cenas, certos diálogos que eu aproveitei e inseri dentro dos livros. E consegue encaixar dentro da história com ela tendo uma continuidade. Esse livro do Django, o personagem, o prefeito, gostava muito de citações latinas. Então, para qualquer diálogo, qualquer discurso, qualquer situação, ele aplicava uma citação latina. Então, eu procurei um dicionário de citações, tinha centenas de citações, eu vi a tradução. Então, eu criava uma situação prévia para terminar naquela frase. Então, fazia ao contrário, né? Começava ali, ele dizia certas coisas, então, tem que chegar ali, então, eu tinha que criar uma situação. Né? Como é que é a tua técnica de escrever sobre você? Boa pergunta. Não tenho técnica. Não tem técnica? Não tem técnica, eu paro, daí no outro dia, quando eu vou... Onde é que eu parei? Vamos continuar? Vamos. O que vai ser agora? E vai... Tu conversa com a Léa ainda sobre isso? Não. Pós-oficina? Não converso com ninguém. É uma coisa minha. Quem é que te lê durante o processo de criação? A minha esposa. Só? Só. E se ela disser que tá bom. Se ela disser que tá ruim, tu vai continuar igual? Não, eu tiro. Tu muda? Mudo. Não, ela corrige muito. É a tua melhor crítica literária nesse caso? Temos um filme atualmente, Madame e Monsieur Adelman, está passando no Guion, um belo filme que eu recomendo, que é a história de um escritor e que a esposa começou a corrigir, e de repente as coisas se inverteram, era ela que escrevia e ele levava a fama, né? Mas não é o meu caso. Não é o seu caso. Mas de qualquer forma, o filme está no Guion.
Está no guião. Tá eu bem. recomendo. Fica a dica. Fica a dica de cinema. Tá bom. Querido, deixa eu te agradecer aqui. Acho que sobre Caminhos de Leite e Mel, a gente perguntou tudo, né? Pelo menos da minha parte, saciei as minhas curiosidades. O livro trata, portanto, de Turquia a Porto Alegre. Da Espanha a Porto Alegre. Espanha, bom, da Espanha, Turquia e Porto Alegre. Começa pela Espanha, 1492, né? E aí vai para a Turquia, e aí... E outro fato interessante, por que eu escrevi o livro? Porque eu sei que os judeus saíram de Israel. Certo. Foram para a Espanha, os sefaradis. Da Espanha foram para a Turquia, da Turquia para o Brasil. Então eu resolvi conhecer esses países. Eu quis estar em Israel, quis estar na Turquia, quis estar na Espanha, então eu viajei para esses países. E cada vez que eu chegava num desses países, eu começava a sentir como é que era a vida dos meus antepassados, como é que era aqui, como é que era ali. Então isso aí foi uma coisa também que alavancou para escrever o livro. Então, tu gosta de comer bem, né? Culinária está no livro? Tem. Tem culinária sefaradi. Tem. Aquelas comidas que a minha avó fazia. Tem certas coisas que eu não gosto, mas as comidas são muito apreciadas. É que no primeiro momento, quando eu fui te perguntar do Caminhos de Leite e Mel, eu pensei em comida. Eu pensei mais em comida do que propriamente esse desejo de uma boa viagem. É uma boa viagem. Né? Caminhos de leite e mel. Né? Não, eu pensei em alguma coisa, essa expressão é baseada, algum doce. É baseada na Torá, que dizia que a terra prometida ia jorrar leite e mel. Então, talvez essa expressão caminhos de leite e mel tenha vindo... Não, é que eu, na minha cabeça, pensei em um doce, em alguma coisa assim. Não, mas tem uma receita de cordeiro muito bom no livro. Cordeiro, né? Cordeiro com batatas. Olha só, rapaz. Então é o seguinte, você leva para casa um livro que conta história, ficção, de qualidade e tem uma receita. E músicas também em ladino, músicas que a minha avó cantava. E eu estava conversando a respeito daquele empregado da loja do meu avô, Sim. que eu não terminei. Então, baseado nesse personagem, ele se transformou num diplomata. Estudou. E na época, em 1946, quando houve a resolução da ONU, a criação do estado, de 2 estados, palestino e um judeu, eu coloco ele como representando o Brasil na ONU naquela junto com Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era o presidente da sessão. Tá ali. Lúcio Costa está numa parte do livro, Oswaldo Aranha está no outro. Está lá no outro. Então tem vários personagens que entram assim, emprestados no livro. Tá certo. Querido, sucesso quinta-feira na sessão Muito de autógrafo. obrigado. Né? Aguardo todos. Será um prazer, uma honra receber a todos. E eu imagino que a fila será bem grande pelo número de amigos e leitores e fãs. E fãs. Né? Sucesso sempre, obrigado. Muito obrigado. Volta aqui no lançamento. Já tem o nome, o terceiro? Que é o segundo? 10ª Sinfonia. 10ª Sinfonia. Tá bem. E aí você volta aqui. Aí lança o ano que vem, esse ano? Eu acho que 2019. 2019? Vai mexer mais o texto? Não, agora tem que mexer, porque eu parei com ele, agora tem que mexer, que aprendi mais coisas. E vou rechear mais, então tem que aguardar um pouco. Tá certo. Bom, é o seguinte, gente. Deixa para o outro, então. Quando for do lançamento do outro, o Isaac volta ao programa e a gente fica com essa dica, então, Caminhos de Leite e Mel, quinta-feira, na Cultura do Bourbon Country. Conversei com o Isaac Menda. O programa volta depois do intervalo com mais atrações. Fique ligado. Para fechar o programa, a gente recebe Fabrício Menini, ele que é treinador comportamental, está em Porto Alegre hoje, volta daqui a 2 semanas, aí sim, para um curso Evoque. Fabrício, boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, extremamente importante para mim e para a minha carreira, né? Falar do meu trabalho é muito legal. O que é Evoque? Evoque foi o nome que a gente criou para o nosso treinamento, que significa estratégia, vendas, oratória e comunicação.
Ou seja, tudo junto reunido. Tudo junto reunido. O que a gente percebe hoje? Que a comunicação não é mais eficaz como era antes. Ou seja, as pessoas não estão tendo uma comunicação certeira. As pessoas não têm estratégia para a comunicação. Né? Não criam o direito de dizer algumas coisas. Vão dizendo a qualquer jeito. Ou seja, o bom vendedor, o bom orador precisa ter uma estratégia. Essa que é a ideia. Como é que se ensina esse foco? Porque a pessoa, essa é aquela questão assim de, bom, você tem 30 segundos ali, um tempo determinado para encantar as pessoas, né? Como é que se ensina essa estratégia do ponto? Tem que ir direto no ponto. Inteligente a tua pergunta. E tu falou surpreendentemente inteligente. Inteligente. E tu falou algo aí muito importante também, que tu falou, como se faz para encantar pessoas. Exatamente isso. A gente não dá um treinamento para simplesmente as pessoas falar em público. Porque as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público, certo? Então, o que a gente desenvolve nessas 4 noites? A arte de encantar em público. Encantar. Uma dica que eu posso dar é o seguinte, conta histórias suas, coisas suas. Que às vezes a gente conta a história dos outros, que a gente nem sabe como é que tá. Porque a história das pessoas depende da visão de quem viu a história. Né? Quem viveu, pensa de um jeito, quem assistiu, pensa do outro. Ou seja, contar ideias suas e depois de contar suas histórias, influenciar positivamente as pessoas. É assim que a gente treina. Esses dias alguém me disse, mas eu não vendo nada. Eu digo, mas um dos segredos para se tornar um ser humano melhor é aprender a vender ideias. Tu tem que vender, tem que estar sempre treinando venda. Os chineses contam, eu acho que já contei aqui no programa isso, né? Os chineses sempre contam aquela história da troca, né, do escambo, né? Dois Sim. chineses cruzando numa estrada, um vai cruzar pelo outro, cada um carrega um pão. Se eles trocarem o pão, simplesmente trocaram um pão pelo outro, seguem o caminho com cada um com um pão, né? Mas se eles trocarem as ideias que eles traziam no caminho, eles seguirão com muito mais ideias a partir daí. Claro. Eles ganharão com isso. As pessoas têm que aprender mais a trocar, né, ideias e sentimentos e exatamente fazer encantamento com isso. Exatamente. Né? Nós estamos numa fase, vivendo um momento desafiador, que a gente não sabe como vai ser no futuro. Hoje em dia está tudo WhatsApp, tudo Facebook, a comunicação se tornou algo escrito, que tu não tem a interpretação. Eu, há muitos anos atrás, quando eu tinha 17 anos, tinha um amigo meu que hoje é uma lenda aí na Sociedade Espírita, no Rio Grande do Sul. E ele disse para mim que eu era um cara muito perceptivo. Ele disse, tu é muito perceptivo, cara. Se alguém tá mal contigo, é rapidinho tu já vê isso. Hoje eu não consigo mais ser assim porque eu não estou em contato direto com as pessoas para ser perceptivo. Porque como que eu vou ser perceptivo através das palavras? Da escrita. Sim, do WhatsApp. Eu preciso ser perceptivo no olhar, no jeito. Se tu não está bem comigo, tu vai me olhar de um jeito diferente. Eu vou ter que perceber isso, certo? Até brinquei esses dias do jeito que a coisa anda, daqui a pouco não precisa nem fazer mais perfume. Porque as pessoas não vão se abraçar mesmo. Né? Vai ser tudo via WhatsApp. Mas o nosso treinamento tem essa força de fazer com que em 4 dias as pessoas saiam de lá de maneira diferente. Você é treinador de futebol também? Que história é essa? Boa pergunta, cara. Fiz esses dias um curso de técnica de futebol, descobri coisas incríveis, fui colega do Yarley, campeão mundial pelo Internacional, vai fazer meu treinamento agora na próxima edição, dia 21. Bom, mas então isso é recente, o treinador. Recente. Você não é treinador, você ainda não treinou nenhum time. Você, na verdade, não treinei nenhum time você ainda. fez o curso de treinador. Sou técnico profissional e não treinei nenhum time. Mas aprendi estratégias, aprendi tanta coisa. Aprendi que a comunicação do técnico é importante e eles estão numa falha muito grande, porque está se renovando os técnicos, né, de futebol, está entrando uma juventude aí, um pessoal mais novo, mais motivado, todo mundo dando F5 na sua vida, dando uma atualizada, e as conversas estão ficando diferentes. E a gurizada que está entrando cada vez mais nova, como influenciar um menino com 17 anos que tem um smartphone? Como influenciar? Não é fácil. Então eu convivi com 80 pessoas, descobri uma coisa, a Associação dos Técnicos de Futebol, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é a mais forte que tem no mundo. É mesmo? Acredita nisso? Não. Sim. Tanto que tinha colegas do Chile, pessoas... O curso é bem procurado, se eu sei. Bem procurado. Gente que está jogando na China, treinadores da China, na Europa, vem uns quantos aí. Até perguntei por curiosidade, por que o pessoal do Chile vem aqui? Eles, não, a carteira daqui vale em qualquer lugar do mundo. Olha uma curiosidade que eu não sabia, já aprendi lá. Né? Mas você foi atrás do curso de treinador de futebol para quê?
Na verdade, eu procurei o curso de treinador de futebol porque a gente tem uma franquia da Roma. Certo. Da Roma da Itália, a gente tem a base da Roma aqui. Tá. Então nós temos uma franquia em Bagé, com Guarani de Bagé junto, uma em Pelotas e uma em Florianópolis. Essa franquia é o meu irmão que abriu, conseguiu, porque são só 4 no Brasil. E ele é defensor público aqui em Porto Alegre, mas um apaixonado por futebol. É pós-graduado, ele já fez tudo que é coisa em relação ao futebol. Então ele pediu para que eu e meu filho fizéssemos também o curso de treinador de futebol, porque quando instalar a franquia lá em Lajeado, em Porto Alegre, em janeiro, a gente esteja preparado. Mas tudo tem a ver com a comunicação, com a estratégia, com a oratória, com a venda de ideias. É incrível. Não, cada vez mais, eu te perguntei por quê, no sentido também que cada vez mais, quando eu converso com técnicos de futebol, com atletas de alto nível, com técnicos de atletas de alto nível, eles sempre me falam a mesma coisa. Senhor Felipe, hoje é X%, 60% é a condição física, mais 40%, 50%, alguns dizem que é mais, até o Tite até dá um valor maior, né, para o mental da pessoa. Sim. É a preparação mental. O cara tem que estar acreditando, o cara tem que estar focado, o cara tem que saber, mas é no mental. Ele tem que ter as habilidades dele, as valências dele, mas é no mental que vai fazer a diferença no esporte cada vez mais. Por isso que surgiu os coaches de tudo que é jeito hoje, né? Tem coach, tem tudo que é esquina, tem um monte. E as pessoas estão se especializando em motivar as outras mesmos. Porque, de certa forma, quando tu tem alguém te indicando um caminho, te ajudando, tu te sente até mais forte. Esse dia eu peguei uma informação muito importante. A década de 90, a comunidade mundial toda dedicou ao ISO. Lembra disso? Sim, claro. ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000. Só se falava nisso. Exatamente. Só se falava nisso. Qualidade. A década de 2000 foi toda dedicada ao TI. 2000 a 2010 não se falava em outra coisa, o TI era a solução para o mundo. E essa década que estamos vivendo, passamos um pouco da metade agora, está sendo toda dedicada pela comunidade mundial à década das relações humanas, do RH, ou seja, as pessoas estão se dando conta que o patrimônio da empresa são as pessoas, certo? As pessoas estão se dando conta que quem pode alavancar a empresa é as pessoas. Quem está bem em casa, quem está bem no relacionamento, está trabalhando firme, forte. Quem está mal em casa está preocupado no trabalho. Quando o cara está mal no trabalho, nem sempre que ele está mal no trabalho ele influencia em casa. Mas sempre que ele está mal em casa, ele influencia no trabalho. Então as empresas estão se dedicando a criar mais lazer, a criar mais... fazer com que as pessoas tenham um relacionamento interpessoal. Qual é o público-alvo do curso? Eu hoje treino todas as pessoas que buscam crescimento. Então eu tenho os coachings que estão se formando, saem de lá coaches, mas não tem como falar com as pessoas, e a gente cria ferramentas fantásticas para isso. Ainda hoje fiz uma pequena analogia de que se eu viesse aqui no programa do Felipe, saio daqui feliz da vida e quero levar de recordação uma tomada da parede. Se eu for arrancar a tomada, naturalmente que eu vou machucar meus dedos. Perfeito. Vou me machucar, vou tomar choque, muita coisa pode acontecer. Mas se tu me deres uma chave de fenda, é bem mais fácil. Nesse caso, uma chave de fenda se torna uma ferramenta para isso. A mesma coisa funciona com o ser humano. A gente precisa descobrir ferramentas, que nós já temos várias ferramentas envolvidas, para tirar um pouco da timidez, para aproximar mais as pessoas, para fazer com que tu tenha uma vida melhor e mais feliz. Uma pessoa difícil é muito ruim de lidar, mas na rua, tudo bem, tu te livra dela. Mas e quando essa pessoa difícil está no teu trabalho e está na tua casa, como que tu vai fazer? É complicado. Não precisa viver com isso. Busca um treinamento, por isso que eu já digo, não é nem curso, é um treinamento. Tu tem que treinar, botar em prática o que tu aprender. E tenta melhorar a tua vida para que tu tenha um desenvolvimento melhor e ajude as pessoas a ter também. Mas primeiro tu tem que estar bem contigo mesmo. Tem uma fórmula para isso mesmo? Porque a maneira como está dizendo, olha, são 4 dias, há uma fórmula assim, pessoa seguindo A, B, C, D, ele chega no resultado? Ele aprende isso? Não tem muito de dom natural nessa questão da comunicação? Interessante a tua pergunta, e é muito interessante pelo seguinte, tem pessoas que não têm o dom, mas necessitam muito, muito. Como um rapaz que eu tive em sala de aula esse dia, um rapaz com dificuldade financeira, veio de um lugar difícil de sobreviver, mas se sobressaiu a tudo, estudou, entrou na faculdade de Direito, botou uma pequena padaria e vai se formar em Direito daqui a 2 anos. Ele só queria aprender a falar, mas ele já chegou e disse, olha, é difícil para mim, já vou te avisar. E saiu de lá, não um orador da turma,
mas saiu bem melhor. Só que tudo aquilo que a gente vai fazer de treinamento, a gente tem que ter a ciência que tem que fazer prática, tem que praticar. Sair dali e fazer mais vezes aquilo, senão cai no esquecimento. Eu te faço outra analogia, autoescola. A primeira vez que uma pessoa tira a carteira, o desespero que é para dar uma volta, né? Sai no horário mais calmo, tipo assim, 3 da manhã, para dar uma volta, né? Uma lomba, o desespero que é a subida. Para todo mundo. Agora com o carro automático, eu acho que o pessoal nem se desespera, mas antigamente quando a gente tinha que aprender da embreagem. Não, e a Brasília e o Fuca, lembra? Tinha que botar o pé nu e acelerar com o outro. Exatamente, que param. E depois de um certo tempo que tu aprende a dirigir, aquilo entra no teu automático. Ou seja, tu já dirige falando no celular, conversando, ouvindo música e está fazendo o que tem que ser feito. A mesma coisa acontece com o comportamento humano. Tu tem que treinar até aquilo ali entrar no automático. Entrou no automático, tu vai fazer o natural. Tanto que as pessoas me dizem, mas o que eu posso fazer para ter mais resultado na vida? Eu sempre digo, olha, são 2 coisas fundamentais. A primeira, aprenda algo novo todo dia. Todo dia. E o segundo, bota em prática o que tu aprendeu. Pronto. O teu resultado começa a mudar ao natural. Começa a ficar no automático, tu está falando com alguém, está aplicando ferramenta e nem está te dando conta. Aí tu passa a ser um ser humano acima da média. O maior exemplo disso é perguntar o nome das pessoas. Esses dias eu perguntei para um garçom num restaurante, qual é o teu nome? Ele me olhou com a cara e disse, por que tu quer saber? Não está acostumado, né? Não está acostumado. Pessoas. Tive que dizer, cara, porque fica mais fácil chamar pelo nome, chamar como? Vou gritar, vou assobiar. Aí o atendimento naquela noite, para mim, com ele foi perfeito. Porque eu chamava e ele vinha direto, enquanto todo mundo... Garçom. Qual é o público-alvo mesmo? Onde é que você foca o curso? Eu foco nas lideranças, gerentes, vendedores de alta performance. Gosto muito de falar em alta performance. Sim. Buscar ser alta performance. Ou seja, vendedores, gerentes, diretores. Às vezes a tua comunicação não está legal com os teus agregados. Tu está lidando com pessoas e não está ocupando uma liderança com a comunicação, como tem que ser feito. Ou seja, está deixando a desejar, né? Eu gosto desse público. Certo. Esse público tem uma faixa etária? Na verdade, olha, Felipe, eu vejo que as pessoas entre tal e tal idade hoje ainda tem mais dificuldade, a gurizada está melhor preparada, ou antigamente era melhor preparada e eu estou treinando mais a gurizada. Sim. Interessante que eu estava em Santiago agora há poucos dias, fazendo treinamento, e a nossa participante mais nova tinha 18 anos, estava no meio da faculdade, e o nosso participante mais velho tinha 62 anos, eles estavam em sala. O mais velho veio buscar o F5, a atualização, a informação. Tudo ele queria saber, tudo ele anotava. A mais nova queria aprender coisas para quando ficar mais velha, estar mais experiente. Ela queria saber como fazer. Porque hoje a gurizada está no YouTube, está no Facebook, vídeo todo mundo está fazendo. É uma coisa que está, e poucos com qualidade, né? Porque o que importa é tu fazer um vídeo, tu pega uma câmera e bota no YouTube. Sim. Mas a profundidade com que tu usa as palavras, muitos não têm. Então, dos mais novos até os mais velhos, todos estão procurando treinamento. Certo. As pessoas obtêm informações aonde, inscrições aonde? Boa. Eu tenho um telefone que a gente usa aqui em Porto Alegre, é 51991 66 66 67. Se alguém quiser fazer uma inscrição, até saber informações, conversar, bem tranquilo. A gente faz lá no Ritter Hotel, são 4 noites, sempre desenvolvendo uma ferramenta, botando em prática. Desenvolvendo, botando em prática. Microfone na mão o tempo todo. Tudo filmado, tudo gravado, depois a pessoa leva o material embora. São 4 noites, quantas horas aulas nesse caso? São 4 horas por noite. 4 horas por noite. 16 horas no total, então, de treinamento. Dá 15 horas, porque na quinta-feira terminamos um pouquinho mais cedo. Tá certo. Fabrício, obrigado a você, sucesso e bons treinamentos. As pessoas realmente precisam melhorar esse nível, essa condição de comunicação, além de outras ferramentas, conforme você falou. E obrigado aí, uma boa noite para você, sucesso. Poder sentar de frente para o Felipe, uma lenda da televisão, para mim é um orgulho. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a você, querido. Conversei com o Fabrício, com ele eu encerro o programa, que começou com o bate-papo com o Isaac Menda, que, mais uma vez, recordo para você, telespectador da TVU, lança Caminhos de Leite e Mel, quinta-feira, na Cultura do Bourbon Country. Obrigado pela sua sintonia. Na sequência, fique com o programa do Guaraci Andrade para Celulose Rio Grandense. Esse foi o 21h30, que volta amanhã. Tchau.